Minicurso de matemática do ensino médio, com carga horária de 16 horas, para o fortalecimento do IDEB estadual. Eu sou o professor Reinaldo e darei seguimento ao estudo da função modular. É nossa segunda aula de função modular e nela estudaremos o gráfico, como fazer um gráfico na função modular. Vamos fazer um lembrete. Uma função modular é dada pela forma f de x é igual ao módulo de x. Sabemos que f de x é igual a y, então nossa função y é igual ao módulo de x. Para encontrarmos o gráfico ou esboço do gráfico dessa função, podemos utilizar de dois modos. O primeiro modo é a partir da definição de módulo. E o segundo modo, por simetria em relação ao eixo x. Vejamos alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Vamos resolver esse exercício a partir da definição de módulo. Esboce o gráfico de y igual ao módulo de x mais 1. Queremos achar, então, o esboço desse gráfico. Então, vamos partir do modo da definição de módulo. Aqui nós temos, então, o módulo de x mais 1 vai ser igual a x mais 1 se esse valor aqui dentro for positivo. Ou seja, x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. O 1 aqui está positivo, vai para o outro lado, vai negativo. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, esse valor aqui dentro vai ser, sendo positivo, ele vai ser igual a x mais 1. Nesse caso, x vai ser maior ou igual a menos 1. Se esse valor aqui dentro for negativo, então x mais 1 vai ser menor do que 0. Aí o 1 positivo vai para o outro lado, vai negativo. O x tem que ser menor que menos 1. Então, se esse valor aqui é negativo, nós temos que inverter o sinal dele, né? Então, aqui, em vez de ser mais x, vai ficar menos x. Em vez de ficar mais 1, vai ficar menos 1. Essa condição tem que ser para x menor que menos 1. Aí, notem que nós temos, né, duas fórmulas. Então, a gente tem que fazer dois gráficos. Então, ele chamou aqui de 1 e aqui de 2. Como aqui a gente está vendo que o x tem que ser maior que menos 1, maior ou igual a menos 1, então vamos primeiro, né, dar o valor de x valendo menos 1 e substituir nessa equação. Então, y é igual a x mais 1. A gente está assumindo que o x vale menos 1. Substituindo, x vai ficar menos 1, mais 1 aqui da equação, menos 1 mais 1 dá 0. Então, nós temos nosso primeiro ponto, onde o x vale menos 1 e o nosso y vale 0. Bom, podemos atribuir outro valor, né? O x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, aqui foi dado, né, valor 0. Então, vamos substituir esse valor 0 nessa equação. O y é igual a 0 mais 1. O y é igual a 1. Daí, obtemos nosso segundo ponto. O ponto 0 para x, né, e 1 para y. Notem aqui que o esboço está representado aqui do lado direito. Nós temos aqui o primeiro ponto, menos 1 e 0. Aí, ó, menos 1 aqui para x e 0 para y. E aqui o ponto 0 para x e 1 para y. Seria esse ponto. De posse desses dois pontos, a gente faz esse esboço aqui, ó, que representa, né, o esboço dessa reta aqui. Só que tem um detalhe. Note que a função modular, o valor de y sempre é positivo. Então, esse trechozinho aqui, onde o y é negativo, a gente tem que cancelar. Então, nosso gráfico vai começar, né, o gráfico correspondente a essa função aqui, vai começar a partir de menos 1 e 0 e vai para cá. Essa partezinha aqui a gente não considera porque o valor de y é
negativo. Vamos encontrar agora o gráfico correspondente a outra função, né? É menos x menos 1. Nós notamos que nessa condição o x tem que ser menor que menos 1. Então, se x tem que ser menor que menos 1, aqui no problema atribuiu-se menos 2. Né? Menos 2 é menor que menos 1. E substituiu nessa equação aqui, ó, que é essa aqui, né? Então, vai ficar menos o x que vale menos 2, menos 1. Menos com menos dá mais 2, 2 menos 1, que dá 1. Aí a gente obtém o ponto menos 2 para x e 1 para y. Então, está representado aqui, ó. Aqui está 2, mas na verdade é menos 2, tá, gente? E 1 para y, né? A gente marca esse pontozinho aqui e une esse ponto aqui a esse ponto aqui, ó. Aí a gente está representando já outra parte da função modular correspondente a essa função aqui. Essa partezinha aqui é referente a essa função e essa parte aqui é referente a essa função, ok? Resolvendo o mesmo problema, utilizando o módulo de simetria com relação ao eixo x, vamos ter, no esboço do gráfico anterior, a gente tinha esse gráfico dessa função aqui, ó, onde lembra, né, que nós retiramos isso porque esses valores aqui são negativos para y e não existem. Então, gente, pelo método da simetria pelo eixo x, a gente deixa esse esboço cortando normalmente, do jeito que está aqui, ó. Você vê aqui que esses pontozinhos aqui estão mostrando onde essa reta seguiria. Só que não fazem parte da função modular, porque ela não possui valores negativos para y. Como é que a gente faz a simetria com relação ao eixo x? Note que a gente, continuando aqui, a gente tem esse ângulo aqui, ó, formado entre o eixo x e a continuidade da retazinha aqui tracejada. E a gente faz esse mesmo ângulo para cá, ó, para cima. E pega esse ponto aqui e, com o mesmo grau, a gente faz a reta aqui. Ok? Então, é bem simples, né? Aqui foi dado o gráfico da função modular correspondente, só mostrou o esboço. Ó. É uma função de uma parábola, né? É o gráfico de uma parábola. Como é que a gente faz isso aí, né, para achar o gráfico da função modular para esse gráfico? Gente, note que aqui a função aqui, ó, nesse intervalo aqui, ela é positiva, assim como também nesse intervalo aqui, ela é positiva. Ela é só negativa aqui, ó, né? Os valores de y aqui são negativos. Como a função modular não permite valores negativos, a gente vai fazer aquele lance da simetria com relação ao eixo do x. Vamos traçar aqui, né, imaginariamente, uma reta tracejada aqui, cortando aqui o meio, né, dessa concavidade da parábola e vamos rebatê-la para cima, né, que os valores de y serão todos positivos. Aí. Então, esse trecho aqui continua e esse trecho aqui continua. Já esse outro aqui a gente rebate para cima. Nota que aqui está meio exagerado, né? Então, não está muito igualzinho aqui, não. Na verdade, aqui, né, teria que ter uma forma semelhante a essa, porém, não tão aberta assim. Ok? Agora chegou a vez de vocês. Tem uma relação de exercícios propostos. Procurem resolver e, em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato. Bons estudos!